Fala pessoal, dando continuidade aqui, dessa vez um tema bem importante, sujeitos à retenção de 1%. A gente tinha estudado os serviços sujeitos à retenção de 1,5%. Aqui são os serviços que têm retenção de 1%. É a mesma base, o mesmo decreto, 2018, RI 2018, só que o artigo é 716. 1,5%, artigo 714. 1%, artigo 716. Então, quando esses serviços quando essas atividades forem prestadas de pessoa jurídica para pessoa jurídica, tem retenção de 1,5%, de 1%. Então, quais serviços? Limpeza e conservação de bens imóveis, segurança e vigilância, locação de mão de obra. Então, pessoal, esses três serviços, se você tomar ou prestar, a retenção é de 1%, conforme artigo 716. Vou repetir: limpeza e conservação de bens imóveis, segurança e vigilância, locação de mão de obra. Lembra que eu disse que a essência, eu disse e mostrei que a essência, a gente estudou a essência dos serviços de retenção de imposto de renda, a natureza, essencialmente são intelectuais. Essas são exceções, né, pessoal? Porque serviço de limpeza a gente não pode considerar como intelectual, nem o de vigilância e segurança. Então, podemos considerar como exceção serviços mais físicos. Mas, em regra, serviços que têm retenção de imposto de renda são os serviços intelectuais. Aqui a gente pode considerar essas exceções. Tomou esse serviço ou prestou esse serviço, a retenção do imposto é de 1%. Tá bom? 40, que a gente viu, artigo 714, 1,5%, esses três, 1%. Vamos mergulhar aqui no item bem importante, pessoal, locação de mão de obra. Para a gente não confundir locação de mão de obra e prestação de serviço. Vamos ver o conceito de locação de mão de obra. O conceito de locação de mão de obra deve ser o dado no parágrafo 3 do artigo 31 da Lei 8.212, a Lei da Previdência Social, que fala sobre os aspectos previdenciários. Abre aspas. Entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Fecha aspas. Percebemos assim a diferença entre a prestação de serviços e a locação de mão de obra. Na primeira, prestação de serviços, os empregados são dirigidos pela empresa contratada e na segunda, os empregados são dirigidos pela empresa contratante. Estou prestando um serviço para uma empresa X prestando um serviço para a empresa Y. A empresa X está prestando serviço para a empresa Y. A direção dos empregados é da X. O controle dos empregados é da empresa X. O gerenciamento é da empresa X. Ele é que está prestando serviço. É uma prestação de serviço, ainda que seja para a empresa Y, mas é uma prestação de serviço. Os empregados estão aqui prestando um serviço para a empresa Y, mas está sob a direção da empresa X. Os empregados são da empresa X. Mas na locação de mão de obra, os empregados estão à disposição da empresa Y. E a empresa Y tem um controle dele. Pode ter o controle ou não. Mas enfim, os empregados estão ao controle da empresa Y. E a empresa Y determina o passo a passo e o caminho dos empregados da empresa X. Então, só para a gente diferenciar. Porque você presta um serviço que tem imposto de renda, que tem retenção de imposto de renda, é 1,5%. Você prestou um serviço que tem retenção de imposto de renda, conforme a gente viu as hipóteses, é 1,5%. Agora, você tomou um serviço de locação de mão de obra, é 1%. É importante a gente diferenciar os conceitos para que a gente não retenha indevidamente, tá bom, pessoal? A diferença entre a prestação de serviço e a locação de mão de obra: na primeira, os empregados são dirigidos pela empresa contratada. E na segunda, os empregados são dirigidos pela empresa contratante. Tá bom? É importante a gente ter essa definição. Vamos dar continuidade.
a nossa aula com informações gerais. Agora a gente pode dar um apanhado geral aqui. Alíquota. Quais são as alíquotas de retenção de imposto de renda? 1,5% ou 1%. A maioria, a gente viu, 40 serviços, artigo 714, 1,5%. Ou artigo 716, 1%. 3 serviços. Base de cálculo é o valor do rendimento, nota fiscal, sem deduções. Qual é a base de cálculo da retenção de imposto de renda? O serviço foi 10 mil, a base de cálculo vai ser 10 mil vezes 1,5. A gente vai ver os exemplos na prática. 100 mil, 100 mil. A base de cálculo é o valor do rendimento, ou seja, nota fiscal, sem deduções. Qual é o código do DAF? 1708. Esse código já vai ser gerado agora automático na REINF, né? A gente vai estudar REINF, como eu disse, um módulo bônus aqui do nosso curso. Então, você já vai aprender REINF, você vai ver que já vai ser ali automático. Responsável pelo recolhimento do imposto. O imposto retido na fonte deverá ser recolhido pelo estabelecimento matriz do tomador do serviço. CNPJ 001. É bem importante isso, pessoal. A retenção do imposto, o recolhimento pela retenção do imposto é dado pelo estabelecimento matriz. Quem deve pagar é o estabelecimento matriz. Então, se você reteve por alguma filial, vamos supor que você trabalha em uma filial de uma empresa, você pode fazer a retenção, tudo bem. Agora, o pagamento do DAF, daquele imposto retido, vai ter que ser pelo CNPJ da matriz, ou seja, o 001. O imposto retido na fonte deverá ser recolhido pelo estabelecimento matriz do tomador do serviço, tá bom? A filial retém? A filial retém, normal, mas o pagamento vai ser pelo CNPJ 001. Todo tributo federal funciona assim, é a matriz. Para a questão de impostos federais, isso é centralizado na matriz. Prazo para o recolhimento. O imposto retido deve ser recolhido até o dia 20 do mês posterior. Caso não seja dia útil, antecipar. Então, dia 20, em regra. Se dia 20 não for dia útil, antecipa para 19, 18 e assim sucessivamente. Então, vamos para o exercício após essa aula dos aspectos gerais.